Gálatas capítulo 2, vamos pegar do versículo 19 a 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Santo Espírito me fortalece, me dá vida, me dá unção, fala através da minha boca a tua palavra e glorifica o nome de Jesus. E que todo espírito das trevas, se porventura adentraram neste lugar, saiam no nome de Jesus, e que o nome de Jesus seja glorificado nesta noite, e que nada possa impedir o fluir da palavra de Deus para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, glória a Deus. Amados, Paulo aqui está falando da lei e da graça. Da lei e estar morto para a lei, mas vivo para Cristo. Note bem, irmãos, que lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Satanás tentou Eva e a induziu a desobedecer a Deus, a morte veio para Adão e Eva e para todos nós, como consequência do pecado. Veja bem que o pecado é uma desobediência a um mandamento de Deus. O mandamento de Deus era este: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Satanás, que havia feito uma rebelião contra Deus, querendo ser igual a Deus e obter a glória para ele, foi expulso do terceiro céu, onde habita Deus, os anjos de Deus, e caiu no cosmos, no universo. Cosmos significa mundo ou universo, criado. E fez o seu trono no cosmos. Por isso Jesus diz que o Deus deste século, Deus deste mundo. A palavra cosmos do grego significa mundo. Um mundo que foi contaminado pela queda de Satanás e dos demônios. O objetivo dele era que Adão e Eva não morressem. Ele não queria que Adão e Eva morressem, tanto que ele diz para Eva: é que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, serão como deuses. E de forma alguma morrereis, ele disse. A intenção dele era que o homem, a mulher e a raça humana vivessem eternamente em pecado e em comunhão com ele. Veja que o aspecto da desobediência, da transgressão e da não observância do mandamento de Deus para Adão e Eva trouxe a morte espiritual. Morte espiritual é quando uma pessoa é afastada de Deus para sempre. Isso é inferno, irmãos. Inferno é viver longe de Deus, apartado de Deus, sem Deus. O comer, o fruto, este fruto tipificava o próprio diabo. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Veja bem que a árvore da vida tipifica Jesus. Jesus é a vida.
Quem come de Jesus, se alimenta de Jesus, viverá eternamente. A árvore é uma linguagem comparativa ou analógica. Árvore. Jesus diz que a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Não é possível um espinheiro dar figos e nem os abrolhos dar outro tipo de fruto bom. Não dá. É impossível isso. Porque a natureza da árvore, e a árvore, Jesus não está falando de árvore em si, mas está falando metaforicamente de pessoas. A árvore boa será preservada. A árvore ruim será arrancada e lançada no fogo. Olha. João Batista também usa a tipologia da árvore, quando ele diz que o machado já está colocado na raiz das árvores. Compreende? E o fim dos tempos é a colheita. Então, árvore boa são os servos de Deus de verdade. Os que creem em Jesus, obedecem os mandamentos de Jesus, e o que crê em Jesus tem a vida eterna. É uma árvore boa, produz bons frutos, faz coisas que Deus se agrada. Porém, a árvore má, ela não dá bons frutos. Por isso que há tanta maldade no mundo, por causa das pessoas más. Muito bem, o que o fruto da ciência do mal tem a ver? Tem a ver que, uma vez que comeram deste fruto, o corpo físico foi contaminado pelo fruto. Eis a questão. Ou seja, o ser humano foi contaminado por alimentar-se de Satanás. É muito sério isso aí. Então é por isso que o corpo fica doente, é por isso que veio a morte, é por isso que veio as maldições, porque Satanás está condenado. Esta é a verdade. E aqueles que obedeceram a ele estão condenados. Então ele não queria que o homem morresse, e ele almejava que depois de terem comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, e assim não morreriam e viveriam eternamente em pecado. Olha bem. E ele, diabo, reinaria sobre toda a raça humana. Você pode conferir na Bíblia, em Gênesis 3, e ver que Deus os expulsou do jardim do Éden e colocou um querubim guardando o caminho da árvore da vida, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, e os tirou do jardim do Éden. Então, a morte física, sentenciada por Deus, é um livramento das coisas deste mundo, mas a morte espiritual leva a alma para o inferno. Então Deus tinha que reverter o processo que Satanás começou, fazendo o quê? O próprio Deus se fez homem, nasceu de mulher, nasceu como homem, da nação de Israel, da tribo de Judá, e cresceu como homem, veio como bebê na manjedoura, cresceu, foi obediente à sua mãe, ao seu pai adotivo, até a idade da maioridade judaica, 30 anos, quando então ele se batizou por nós. Aleluia. Porque Jesus não havia pecado. Jesus não precisava se arrepender de pecados. Porém, ele escolheu se fazer pecado em nosso lugar. Jesus escolheu isto, se fazer pecado. João Batista não queria batizá-lo. Tu vens a mim? Eu deveria ir a ti. Mas Jesus disse, deixe que a justiça se cumpra. A justiça
da lei, porque Jesus nasceu de mulher, na plenitude dos tempos e debaixo da lei. Que lei? A lei decálogo, a lei 10 mandamentos, a lei espiritual, a lei moral, e o judeu tinha 613 mandamentos. Jesus veio e se fez pecado em nosso lugar. Por quê? Porque, biblicamente, se por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, por um homem, um homem, Jesus, entrou a salvação e entrou a vida eterna. Romanos 5, 12 em diante. Aleluia. Compreenderam isto? Aleluia. Glória a Deus. Então a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. E o que é a justiça de Deus? Cobrar as consequências do pecado. Porque um dos atributos de Deus é o amor, mas o outro atributo é justiça. Se alguém pensa que vai entrar no reino de Deus, porque Deus é amor, sem ter passado pela justiça de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos justifica gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. No versículo subsequente. Então, Jesus nasceu de mulher, na plenitude dos tempos, e Jesus foi sujeito à lei, tanto que ele disse, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Abrogar significa revogar totalmente, tornar ela inerte. Não, eu vim cumprir a lei de Deus. Porém, como ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote dos bens vindouros, da tribo de Judá e não da tribo de Levi, ele veio mudar a lei, porque quando muda o sacerdócio, muda a lei. Hebreus 7:12. Então Jesus cumpriu a lei, o decálogo, cumpriu a justiça de Deus e entregou para nós uma nova lei. Qual lei? A lei do Espírito de vida de Cristo Jesus, a qual nos livra da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então Jesus se fez justiça de Deus, morrendo no meu lugar, morrendo no teu lugar, morrendo no nosso lugar. Tanto que Isaías diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Ele atraiu para ele a culpa da raça humana. Uma vez que Adão pecou, ele atraiu sobre ele, que é o último Adão, o segundo homem, o homem perfeito, o homem que desceu da glória e se fez carne e habitou entre nós, e atraiu sobre si todos os nossos pecados. Mas, porém, para isto é necessário ouvir esta palavra, ouvir o Evangelho e crer em Jesus de todo o coração. Porque quando eu creio em Jesus de todo o coração, eu sou crucificado com Cristo. Aqui está a carta de Paulo aos Gálatas, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Olha só. Paulo fala em 2 aos Coríntios 5. Se um morreu por todos, logo todos morreram com Jesus. Se morremos com Jesus, com Ele viveremos. Aleluia. E por isso Paulo diz em Romanos 6, o batismo nas águas simboliza morte e ressurreição.
quando descemos nas águas do batismo, simboliza sepultamento. Quando tira-se da água, simboliza ressurreição. Porque eu vivo, Jesus diz, vós vivereis também, aleluia. Ele inverteu, reverteu o processo de perdição de Satanás. Por isto, só Jesus Cristo salva. Atos 4:12. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Por quê? Porque só Jesus Cristo salva. Olha bem, oh aleluia. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. O que é juízo de condenação? É o juízo final, quando as pessoas que não creram em Jesus serão julgadas pelo decálogo, pela lei, pelos 10 mandamentos, e aquele que é julgado pela lei é condenado. Mas aquele que morreu em Cristo não passará por este julgamento, porque já foi justificado com a condenação que houve em Cristo Jesus. Jesus foi condenado, eu, você e nós estávamos pregados com Ele na cruz, e os nossos pecados foram redimidos pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo podia dizer, com boca cheia, como disse, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O que é ser morto para a lei? Todos sabemos que uma lei tem vigência sobre os vivos. Na terra é assim. Existe uma lei, não mate, não roube, não furte, licencia seu carro, paga o teu imposto, tudo. Tem uma lei. Só é vigente para quem está vivo aqui na terra. Porém, consideremo-nos mortos para a lei de Deus, os 10 mandamentos, e vivos em Cristo Jesus para a vida eterna. Romanos 8, verso 2, diz muito claro o quê? O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei que me acusava não tem efeito mais sobre os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos 8, verso 1, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia, olha bem. Quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, nós fomos crucificados com Cristo Jesus na cruz. Há muitos anos atrás, mas muito, eu me converti, e isso se deu no ano de 1980. E após a minha conversão, o preço foi muito caro, porque não pense você que não há um preço a pagar. Perseguição, calúnia, difamação, incompreensão, e vão te chamar de louco. Bendita loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, diz. Deus pega o pequeno e torna grande para confundir o grande. Pega o fraco e torna forte para confundir o forte. 1 Coríntios, fala no capítulo 1. Eu me converti e a pressão foi muito forte na minha vida, da minha esposa na época, da minha família, minha mãe, meu pai, minha sogra. E houve um momento que, antes de estar firme na igreja ainda, mas estava firme em Cristo, eu procurei um monsenhor, lá na Vila Modelo, Jardim Modelo, e disse para ele, olha, eu não estou aguentando a pressão, então eu vou voltar para Roma, mas vou voltar aqui em cima. Quando eu disse isto, quando eu estava falando isto, Jesus está aqui. Eu senti como se eu estivesse sendo rasgado nas 2 mãos e nos 2 pés. E começou a doer, e eu comecei a fazer uma cara feia de choro, e ele disse, o que está acontecendo com você? E dentro de mim o Senhor disse,
você já está crucificado comigo. Aleluia. Então eu disse para ele, esquece o que eu estou dizendo, eu agora sou um crente, tchau. Jamais eu esqueço esse testemunho de vida que ocorreu na minha vida, aleluia. Quando você procurar ou for tentado a desviar-se de Jesus, a procurar uma outra solução para a tua vida, lembre-se, você e eu e nós já fomos crucificados com Cristo Jesus. Aleluia! Já morremos com Cristo Jesus. Oh, aleluia! E aí Paulo então pôde dizer aqui, já estou crucificado com Cristo. Por que ele falou isso? Porque duro és para ti, disse Jesus, recalcitrar contra os aguilhões. Paulo era um fariseu, formado aos pés de Gamaliel, um dos mais entendidos teólogos daquele tempo. E ele foi duramente criticado, apedrejado, bateram em Paulo, os judeus, os fariseus especialmente, porque consideravam ele um traidor da seita farisaica. E Jesus tinha dito, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, é duro para as pessoas recalcitrarem contra a religião e contra a religiosidade, mas aquele que se converte a Cristo e é crucificado com Cristo, tem a vida eterna, aleluia! Está compreendendo, amados? É forte. É muito forte. Então vedes a quem você ama, decida a que Deus você quer servir, a quem você quer servir, disse Josué para Israel, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus. Quem quer servir o Senhor neste lugar, ergue a sua mão para Ele, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Da mesma forma que foi a escolha de Eva, porque Eva foi a que caiu na tentação e foi Adão que caiu, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, que o marido é o cabeça do casal. E quando Adão deu ouvidos à sua mulher e comeu com ela o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, caiu o homem. Mas Cristo veio te colocar e me colocar e nos colocar em pé, aleluia. E veio nos dar a vida eterna, aleluia, glória a Deus. Quanto ao processo de santificação, é outro aspecto. É o trabalhar de Deus com o nosso caráter, é o trabalhar de Deus com o nosso temperamento, é o trabalhar de Deus com a nossa personalidade, porque o velho homem, quem é velho homem em nós? É a nossa carne, é a nossa alma e o nosso corpo. O que é um novo homem? É o Espírito que Deus fez nascer de novo. Foi preciso morrer o velho homem para nascer o novo homem, a nova criatura. Quando você creu em Jesus, eu criei em Jesus, Deus gerou dentro de nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, nascida de Deus, não a que nasceu do pai e da mãe, da carne e do sangue, mas a que nasceu de Deus. João capítulo 1, verso 11 a 13. Então, se nascemos de Deus, somos de Deus, não devemos negar a Deus, não devemos nos desviar de Deus, nem que caia o mundo em cima de nós. Nós temos que compreender o que é Espírito dentro de nós e o que é carne. Veja bem, a carne aspira e quer as coisas do mundo só, o Espírito almeja Deus, olha para Deus, quer viver com Deus. Veja bem, alegoricamente, Jesus, quando instituiu a Santa Ceia e disse para o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós,
tomai e comei. E quando ele diz do sangue, do vinho, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, e nós comemos do pão, e nós bebemos do cálice da nova aliança, nós estamos comendo Jesus em figura e bebendo de Jesus. Veja só. E Jesus é o quê? A árvore da vida, aleluia. Eu não estou alegando e asseverando transubstanciação. O que eu estou dizendo é que o pão representa o corpo. Assim como no Antigo Testamento, os cabritos, as ovelhas, o gado que era oferecido no altar em sacrifício, e depois de oferecido e aspergido o sangue, a carne era dada e a gordura era dada para o povo de Israel, e eles comiam daquele sacrifício. De forma semelhante, Jesus deu o seu corpo, derramou o seu sangue, e o pão representa o seu corpo, e o vinho representa o seu sangue. Quando comemos do corpo de Jesus, em figura, estamos comendo de Jesus. Tanto que em João, capítulo 6, lá pelo versículo 40 em diante, ele diz: o que não comer minha carne e não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Está entendendo? Então, é o mesmo que Jesus tivesse feito o seguinte: eu estou colocando no teu corpo e no teu sangue o meu sangue agora. Eu estou fazendo uma transfusão do teu sangue, o qual estava maculado pelo diabo, sujo pelo diabo. Eu estou te dando um sangue imaculado, um sangue limpo, um sangue puro, que está perdoando os teus pecados e te dando a vida eterna. Aleluia! Oh, glória! Então, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é profunda. Há pessoas que necessitam que digam para ela só o seguinte: ó, Jesus morreu por você, derramou sangue por você, e se você se arrepender e entregar a vida a ela, Ele te dá a vida eterna. E a pessoa aceita e recebe, e tem a vida eterna. Mas, porém, e entretanto, há muitos crentes que querem saber mais, e é por isto que eu estou descendo dos rudimentos da doutrina de Cristo para doutrinas mais profundas da chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação, da amartiologia, que é a doutrina da queda, para que vocês compreendam o que Jesus fez por nós. Aleluia! Então, Deus em forma de Deus não podia nos salvar. Forma de Deus como Ele é? Como é Deus em forma de Deus? Espírito. Quem diz isso? Jesus. João 4, 24. Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em verdade. Mas o Deus que é Espírito tomou a forma humana. Jesus não é, Ele como homem é o Filho, mas quem habita no Filho é o Pai. Aleluia! Eu e o Pai somos um. Israel, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que é que Jesus disse? Disse o seguinte, claro e definido, para os entendedores da Bíblia: eu sou o que se manifestou a Moisés. Eu sou o que se manifestou a Abraão. Eu sou o que se manifestou a Jacó. Eu sou, é Iavé, é o tetragrama, é o Deus vivo e poderoso. E os judeus disseram: tu não viste Abraão? Como foi que Abraão viu o teu dia e se alegrou? João 8, 56, 58. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Pelé foi grande jogador. Ayrton Senna, grande corredor.
Silvio Santos, grande apresentador. Foram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Ele é, glória a Deus. Eu sou o caminho, Jesus diz, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem. E quando Filipe lhe perguntou, mostra-nos o Pai, o que nos basta. João 14, verso 8, 7 e 8. Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. É por isto que Isaías disse, Isaías 7,14, eis que vos dou um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E Mateus 1,23 diz, Emanuel traduzido significa Deus conosco. É por isso que Isaías diz em Isaías 9,6, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No mesmo versículo chama Jesus de filho, enquanto homem, mas chama ele de Pai da Eternidade, como Deus, aleluia. A palavra de Deus diz em Atos 20, 28, pode olhar, o sangue de Deus foi derramado por nós. Não diz outra coisa a não ser, o sangue de Deus foi derramado por vós. Disse aos bispos, olhai por vós, e olhai pelo rebanho de Deus, o qual Deus resgatou com o seu sangue. Olha só, Atos 20, verso 28, aleluia. Em Filipenses 2 diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e em forma de homem veio e foi sujeito à morte. Por que causa? Por causa de nós, seres humanos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é unigênito. Unigênito é único, não há outro igual a ele. Ele já nasceu do Espírito e ele foi concebido pelo Espírito e ele já estava cheio do Espírito. Aleluia! O Espírito no batismo dele veio para dizer, eu estou dentro de você, eu estou com você, eu sou com você, e guiou ele para o deserto. E ele disse o que disse Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para abrir olhos aos cegos, curar paralíticos e ressuscitar mortos e anunciar o ano aceitável de Deus e da glória de Deus. Então era necessário, o único que podia vencer o diabo, Deus, só Deus. Só Deus para vencer o diabo. Entenderam? Está escrito em Romanos 8, quem intentará acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, quando Deus olhar para nós, Ele vai ver Cristo sobre nós. E agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.